de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos amados e queridos irmãos que estão conectados nessa programação dessa segunda-feira abençoada em Joinville, Santa Catarina. Já deixo o meu abraço a todos amados e queridos irmãos que estão nesse programa. Que Deus venha abençoar o seu dia, abençoar sua família, abençoar seus familiares e abençoar o teu trabalho também, e a tua empresa, a tua microempresa. Que Deus venha abençoar abundantemente a vida dos amados e queridos irmãos. E nesta manhã nós temos uma palavra, aleluia, ao nosso coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e no versículo 6 em diante, temos uma palavra aqui, que diz o seguinte: as multidões escutavam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava, pois saía de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Glórias a Deus. Amados, uma passagem conhecidíssima de todos nós, de todos os leitores da Bíblia, e principalmente dos ministradores da palavra de Deus. Vemos uma passagem aí gloriosa, a qual, através do diácono Felipe, Deus operou grandemente na cidade de Samaria. Mas para ter acontecido esse momento e esses fatos de Felipe descer a Samaria, foi provocado pela uma perseguição em Jerusalém. Até então, antes de não ter essa perseguição, os crentes de Jerusalém estavam todos reunidos, adorando, louvando e caindo na graça do Senhor todos os dias. E a Bíblia diz em Atos também que o Senhor acrescentava todos os dias almas que se havia de ser salva. Aleluia! Mas então a igreja, ela não estava acomodada num lugar só. E como tinha que se cumprir as palavras de Cristo na vida da igreja, então o Senhor mesmo, ele provocou uma situação ali em Jerusalém, uma perseguição contra a própria igreja. Porque a igreja se conformou de estar no mesmo lugar e parece que aparentemente esqueceram que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém, recebei do alto poder e sereis testemunha tanto em Jerusalém como Samaria, Judeia e até os confins do mundo. Parece que eles tinham se acomodado porque a comunhão era muito estreita, era um prazer de estar todos reunidos, mas a promessa e a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Deus é Deus e Ele, quando estabelece, Ele
cumpre no momento certo e na hora certa. Então agora houve uma grande perseguição dos cristãos em Jerusalém. Muitos cristãos foram açoitados, muitos cristãos foram presos, e muitos cristãos, de casa em casa havia perseguição, e foi um transtorno muito grande. E naquele momento, então, muitos cristãos começaram a sair de Jerusalém, mas tudo debaixo de um cumprimento da palavra de Deus. E Felipe, ele desceu a Samaria. E quando ele entrou em Samaria, ele já entrou pregando e anunciando a palavra de Deus. Glórias a Deus. Porque a igreja que estava em Jerusalém era aquela igreja que estava cheia do Espírito Santo, cheio da virtude de Deus, cheio do amor de Deus. Para eles não tinha tempo ruim. Eles estavam agora de uma forma tão gloriosa, tão linda, que quando eles saíram, eles não se calaram. Eles continuaram apregoando a mensagem, mostrando o poder de Cristo, o poder do Evangelho, que o Evangelho salva, que o Evangelho cura, que o Evangelho liberta, que o Evangelho batiza com o Espírito Santo, que o Evangelho renova e que o Evangelho dá alegria, dá felicidade, dá paz, dá o amor, dá a esperança, a fidelidade e, enfim, o Evangelho promove na nossa vida, quando ele é genuíno na nossa vida, ele promove na nossa vida algo tão especial, que tem coisa que nós não podemos nem explicar o que Deus faz através da nossa vida. E Felipe não foi diferente. Ele chegou pregando em Samaria, e as multidões escutavam unanimemente as coisas que Felipe dizia, aleluia, acerca de Jesus, e ouvindo e vendo os sinais que operavam, porque o Evangelho de Cristo, amados, é o Evangelho de poder de Deus, que ele faz a diferença. Aonde nós chegamos, Deus, ele faz a diferença através da nossa vida. Pois eu quero dizer, amados, que você não é diferente. Nós só ficamos, às vezes, imaginando como Deus usava os discípulos, os apóstolos, os crentes daquela atualidade. Pois o mesmo Deus que chamou aquele povo lá do passado, lá do princípio, lá do começo da igreja, pois é o mesmo que chama na nossa atualidade. Ele não mudou. É o mesmo Espírito Santo que impulsionava os crentes a falar do grande amor de Deus. É o mesmo que atua hoje. A diferença da igreja de lá para a atualidade é que nós estamos conformados. Nós não estamos fazendo exatamente aquilo que foi determinado para a igreja lá no passado. E esquecemos que a nossa raiz foi lá em Jerusalém, quando foi na inauguração da igreja em Jerusalém. E a igreja, ela nasceu no dia de Pentecoste. A igreja foi cheia do Espírito Santo, cheio da virtude de Deus, aleluia, sobre cada crente. E espalhar esse poder, esta unção, esta graça de Deus por toda a terra, porque o projeto de Deus era que o Evangelho se espalhasse por todos os cantos da terra, aleluia, e por onde passasse cristão, onde passasse crente, aleluia, era o momento de muita alegria, era momento de milagres, momento de prodígios,
porque sabemos que o poder de Deus, ele opera através da nossa vida. É que muitos estão equivocados com sua chamada, seu ministério, estão conformados somente de pregar a palavra e dizer que Jesus é bom, que Jesus vai solucionar o teu problema, que Jesus vai curar tuas enfermidades, que Jesus vai dar uma casa, um carro, Deus vai dar para você felicidade, enfim, estamos adaptados com esse tipo de coisa. Não, o Evangelho de Cristo, aonde passa através de um homem, através de uma mulher, cheio do Espírito Santo, faz a diferença, pois o milagre acontece, as coisas vão acontecendo ao decorrer da mensagem, porque a mensagem do Evangelho é mensagem de poder, porque se não fosse mensagem de poder, aleluia, em Samaria não haveria libertação, não haveria cura, não haveria alegria de jeito nenhum. Simplesmente Felipe pregava e o povo diz, olha, vem um pregador aí pregando aí, mas está tudo bem, não aconteceu nada, não vimos nada de novidade. Não, quando Felipe entrou em Samaria, ele entrou pregando o Evangelho de poder, o Evangelho que cura, que liberta, aonde os espíritos malignos não suportaram o poder da palavra, eles tiveram que se manifestar, eles tiveram que abrir ala e sair à pressa, porque o poder de Deus chegou através do Evangelho, aleluia, sendo pregado por Felipe. Mas a mesma coisa pode acontecer hoje na nossa atualidade. A questão é que nós estamos conformados somente com as pregações, um bom discurso, uma boa oratória, para que o povo fique impressionado. A impressão que causa no meio do povo de Deus e um impacto na obra de Deus é quando nós, através da nossa vida, nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus operar na nossa vida, e Deus, ele é glorificado através da mensagem. Que nesta manhã esta palavra venha de encontro ao teu coração, porque sabemos, amados, que problema está em todas as partes, e é um problema da sociedade, é um problema no seio da igreja, muitas pessoas passando por momentos difíceis, e até muitos cristãos sendo oprimidos pelo nosso adversário. Mas nesta manhã saiba que o poder do Evangelho entrou na tua casa, entrou no teu escritório, entrou no teu carro, aonde você estiver. Neste momento, a palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela ainda restaura, ela cura, ela liberta. Se nesta manhã você está passando por privações, saiba que é manhã de bênção, é manhã de vitória, é manhã onde você vai, aleluia, conquistar a tua vitória pelo poder da palavra de Cristo. Então os enfermos eram curados, os espíritos malignos eram expelidos das pessoas, e muitos coxos que havia, muitos ressecados, eram sarados, curados instantaneamente pelo poder da palavra de Cristo. Saiba, amados, que nós devemos buscar o Senhor, buscar com integridade de coração, buscar com fé, buscar o poder do alto, o revestimento do alto, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e nós não podemos ficar parados, ficar esperando algo acontecer na nossa vida. Nós temos que se expor a nossa vida inteiramente ao Evangelho de Cristo. Seja você o pregador, seja você a pregadora, seja você um membro da igreja, mas você é um instrumento de Deus nas mãos do Senhor, porque para cada crente Deus tem um ministério. Ainda que você não seja um pregador da palavra, uma pregadora, mas você pode falar do amor de Cristo,
Cristo, para a tua vizinhança, para os teus amigos, para os teus parentes, aleluia, porque o Evangelho de Cristo é simples, ele é modesto, mas ele é poder de Deus, aonde ele faz a diferença, aonde você chegar, Deus, ele opera poderosamente. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja um profeta na tua cidade, um profeta no teu bairro, um profeta onde você colocar as plantas dos teus pés, seja como Felipe, que colocou os pés em Samaria, mas ele já colocou apregoando o Evangelho restaurador, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho que batiza com o Espírito Santo. E vivemos num tempo da escassez de milagres em muitos lugares, mas eu creio verdadeiramente que ainda Deus tem operado muitas maravilhas por muitos e muitos lugares através dos seus santos na terra. E neste momento eu creio verdadeiramente que a palavra também tem chegado até você, e nesta manhã não é diferente. Se você se encontra enfermo, se encontra com problemas na vida espiritual, já não está tendo mais força para reagir, nesta manhã o Espírito de Deus, ele vai te dar graça, ele vai te dar força, ele vai dar coragem para que você seja restaurado, curado, aleluia, fortalecido novamente, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para surtir o efeito na tua vida. Se você está desanimado, saiba que o Senhor dá ânimo, tenha coragem, aleluia, levante a cabeça, aleluia, levanta teu autoestima, porque o Senhor, ele é aquele que renova as forças daqueles que não têm força, é Ele que está no controle de toda a situação, aleluia, creia somente na palavra de Deus, aleluia. Aquele que está enfermo, que se encontra com enfermidade, nesta manhã, que está ouvindo a palavra, saiba que o mesmo Espírito que entrou, aleluia, com Felipe em Samaria, é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, é o mesmo Espírito que vai operar, aleluia, através da palavra, que nesta manhã a tua enfermidade desapareça, que as tuas sequelas do teu corpo desapareça. Se você estiver atrofiado, o Senhor vai te curar nesta manhã, vai te dar força e vai te dar graça para você vencer as lutas, barreiras e as dificuldades. Saiba, amados, que é momento de milagre. O Evangelho não é outra coisa, o Evangelho não é para fazer festividade, apresentações, não, fazer show, não. O Evangelho, ele é o Evangelho transformador, que ele liberta o homem do pecado, ele liberta o homem do juízo e da condenação. Nesta manhã, a palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela tem o poder para surtir o efeito na tua vida. Ela vai mudar o percurso da tua história. Seja restaurado aonde você estiver, seja curado aonde você estiver, aleluia, que a tua vida seja uma bênção na mão do Senhor, que o Espírito do Senhor, ele repouse sobre a tua vida e venha te restaurar, venha te restituir e venha te dar ânimo, porque o Espírito do Senhor, ele procura os tais para ser usado na terra, aleluia. Não desanime, não se pasme nesta caminhada, porque grande é o Senhor em poder e em glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor,
aleluia, o Senhor está operando, e eu acredito verdadeiramente que neste momento o Espírito do Senhor está falando com muitas e muitas vidas, aleluia, nesta caminhada. Deus, Ele vai ser glorificado através da tua vida, Ele trará renovo na tua vida, trará esperança na tua vida, aleluia. Neste momento, muitos lugares estão ouvindo a palavra, muitos e muitos estão reunidos no mesmo lugar. Receba onde vocês estão o poder do Espírito Santo, receba a palavra de Deus na tua vida, seja renovado no Espírito Santo, que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, que o Espírito de graça, aleluia, de sabedoria, de poder e unção, repouse sobre a tua vida, seja restaurado, aleluia, que você tenha esperança, que você tenha a fé viva, aleluia, a fé eficaz, aleluia, aquela fé, aleluia, que você crê no impossível, porque para Deus tudo é possível ao que crê, e precisamos adquirir fé nesta caminhada. A tua caminhada, a tua jornada, ela pode ser cumprida ou pode ser curta, mas nesse espaço de tempo, Deus vai trabalhar no teu sentimento, na tua vida, e vai te restaurar, te restituir a tua vida novamente, vai restituir o teu ministério. Talvez você está parado, você pregava, você ensinava, você louvava o Senhor, você cantava a Deus louvores de gratidão, mas por quanto está estagnado, está parado, saiba que nesta manhã é manhã de salvação, é manhã de cura, é manhã de libertação, é manhã de renovação, que o teu ministério seja renovado pelo poder da palavra do Senhor, que o teu ministério, aleluia, seja restaurado novamente, para você levar a mensagem aos contritos de coração. Neste momento, há centenas de milhares de almas que estão clamando por socorro, que estão pedindo misericórdia, aleluia, e sabemos que tem muitos lugares que ainda o evangelho não entrou, há muitos lugares, precisa de missionários. Vamos interceder como igreja para que o Senhor venha, aleluia, salvar almas, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Mas para isto precisa alguém para pregar a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela seja viva e eficaz na tua vida, que você seja um porta-voz de Deus para levar a mensagem aos contritos do coração. Aleluia. E se você não puder ir ao campo missionário para levar a mensagem, seja um missionário através da oração. A tua oração pode muito seus efeitos quando você dobra o seu joelho para interceder pela obra de Deus, interceder pelos missionários, aleluia, pelos pastores que estão em campo de missão. Deus vai usar eles poderosamente no sobrenatural do outro lado. Você está contribuindo para o bom andamento da obra de Deus. Não se pasme, não fique calado, não pare, não ache que você não serve para nada. Não, Deus não te chamou para ser nada, não. Deus te chamou para ser uma bênção nas mãos dele, ser um profeta e um profeta nas mãos do Senhor. Seja um intercessor da obra de Deus, seja um semeador, aleluia, através da tua oração. Se dedique a tua vida em oração a Deus, clamando todos os dias pela salvação de almas, pela cura dos enfermos, pela libertação, porque Deus, Ele está
Ele está com as mãos estendidas para te abençoar a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Vamos interceder por esta terra, pois a terra está gemendo, o tempo está se findando, o inimigo tem trabalhado incansavelmente para levar o povo à incredulidade, levar o povo à dureza de coração, levar o povo a não crer mais em nada, porque vivemos num tempo de uma situação muito difícil. A igreja já está enfrentando um problema seríssimo. A igreja, as coisas para a igreja estão se fechando. Nós estamos quase dentro de um curral sem poder sair, mas ainda tem um escape, e o escape é para o alto, é da onde vem o nosso socorro. Mas nós não devemos se conformar, amados. A igreja, os crentes que estão ouvindo a palavra nesta manhã, desperta do sono, da indolência espiritual. É tempo de nós se despertar, é tempo de nós clamar, é tempo de nós falar do amor de Deus, seja no tempo e fora de tempo, porque para Deus não tem tempo. Aleluia, o tempo é já, o tempo é agora, o tempo é hoje e não amanhã, porque o amanhã já não pertence. Aleluia, você que está ouvindo a palavra, seja uma bênção na mão do Senhor, que você seja tocado pelo poder da palavra de Cristo. Aleluia, que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, que o Espírito do Senhor, Ele venha proporcionar ao teu coração uma alegria de falar das coisas de Deus, porque quando um crente ele é cheio do Espírito Santo, ele é diferente, ela é diferente, ela tem prazer de falar da palavra de Deus, ele tem prazer de anunciar o Evangelho de Cristo, ele fala para o seu vizinho, ele fala para o seu amigo de trabalho, aonde ele coloca as plantas dos pés, ali ele tem prazer de falar algo para o seu semelhante, para o seu próximo. É o que está precisando nosso meio, é nós voltarmos aquele tempo que você começou. Lembra aquele tempo que você aceitou a Cristo, quando você se converteu ao Evangelho, você se converteu com fervor, com muita alegria, tinha paz, tinha prazer de falar das coisas do Senhor, tinha prazer de buscar a face do Senhor, tinha prazer de consagrar a vida, tinha prazer na oração, tinha prazer de estar na igreja, glorificando a Deus, enaltecendo o Senhor. Mas foi passando o seu tempo e a frieza foi entrando e o desânimo também foi entrando e estamos numa situação bem difícil. Mas eu quero dizer que ainda Deus tem profeta nesta terra, ainda Deus tem um povo despertado, a qual sustenta, aleluia, a obra do Senhor. Mas enquanto Jesus não vier, é tempo de nós se levantarmos, é tempo de nós não ficar pasmados pelos fatos que nós ouvimos dos acontecimentos dos últimos dias, mas é tempo de nós se preparar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, aleluia, a qual ele comprou na cruz do Calvário. Não se pasme, amado, não se conforme, porque a igreja primitiva, ela tinha uma visão tão grande acerca do reino dos céus, mas também tinha uma visão da volta de Cristo nos seus dias. Eles aguardavam a volta de Jesus iminentemente, mas por quanto se passou os séculos, os milênios, e Jesus não voltou, mas nós somos a geração, eu acredito e creio, pelos sinais, pelos fatos que estão acontecendo, se cumprindo na palavra, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, e para o arrebatamento nós temos que estar pronto e preparado e santificado, vidas no altar para glorificar o nome do Senhor. Mas para isto nós devemos também se preocupar com aqueles que ainda não estão preparados, por aqueles que ainda hão de aceitar a Cristo como Salvador. Aleluia.
Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. E o resultado da pregação de Felipe na cidade de Samaria foi o resultado, primeiro plano, foi salvação de almas, foi cura, foi libertação, muitos sinais e maravilha. Por sinal, havia um homem chamado Simão, o mágico, em Samaria, que fazia grandes prodígios, e o povo dizia que ele era um homem de grande virtude, que Deus era com aquele homem, porquanto quando chegou o verdadeiro evangelho em Samaria, tudo mudou, porque até mesmo Simão, o mágico, ele também creu na pregação de Felipe, porque ele viu o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus. Aleluia, e houve muita alegria, grande alegria naquela cidade, pois eu quero dizer que aonde chega o evangelho de Cristo, a tristeza tem que bater partida. Aonde chega a pregação do evangelho, o povo se alegra, o povo é liberto, o povo é curado, o povo ele se sente melhor, e o povo glorifica ao Senhor. Nesta manhã não é diferente. Esta palavra está produzindo nesta manhã muita alegria, em muitos corações estão cheios já de regocijo, já estão glorificando o Senhor. Aonde você está, adore o Senhor, glorifique o Senhor e peça a Deus nesta manhã que Deus venha trazer uma renovação na tua vida, um fortalecimento na tua fé. É o que nós estamos precisando nesses últimos dias, é restabelecer a nossa vida espiritual, é restabelecer a fé, a esperança, o amor verdadeiro na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Que Deus venha abençoar abundantemente a vida dos irmãos, que Deus venha proporcionar no teu coração um desejo ardente de pregar esta palavra. Seja contagiado pelo poder do Espírito Santo na tua vida. Seja uma bênção na mão do Senhor, porque grande é o Senhor para te levantar nesta terra e fazer você por um porta-voz do Evangelho de Cristo. Aleluia. Que Deus venha assim cada dia mais nós trazer um despertamento na nossa vida, porque as trevas são densas nesta terra, e se nós não estiver ligado e conectado com os céus, a tendência é nós se apagar e nós ficar crentes conformados. Mas Deus não chamou nós para ser cristão conformados, mas sim cristãos ativos na obra do Senhor. Seja uma bênção, seja um porta-voz nesses últimos dias para levar a mensagem do Evangelho a muitos corações. Que Deus venha assim, aleluia, trazer muita alegria no coração dos irmãos. E eu quero assim ministrar a oração da fé, a oração profética, a oração que tem poder, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, e nesse momento não há somente um justo, mas há muitos e muitos justos que estão ouvindo essa programação, e você deve fazer a tua oração de fé, aquela oração que ela venha remover as montanhas, venha remover os desânimos, a tristeza, a dor, até mesmo aqueles que estão rancorosos de coração. Jesus, Ele muda tudo, Ele é transformador, Ele liberta nossas vidas, Ele nos dá um coração amável, Ele nos dá um coração puro, Ele nos dá mente pura, olhos puros, lábios puros, coração puro. É Ele que nos purifica, é Ele que nos liberta, e é Ele que nos dá vitória. Que a tua oração, ela seja a oração com eficácia, com efeito, e nesta manhã não será diferente. A oração da fé pode muito seus efeitos na tua vida. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus, estamos muito gratos ao Senhor
por este momento, Senhor Jesus, que passamos na tua presença, que a tua presença seja real, aleluia, na vida de todos quanto ouviram a tua palavra, pois a tua palavra é viva, eficaz e poderosa, e ela tem o poder para surtir o efeito, e eu creio verdadeiramente que aonde chegou essa mensagem, o Senhor operou milagres e maravilhas no meio do teu povo, e eu lhe peço todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém.